Se você anda cansada como eu e não aguenta mais o calor das notícias, venha aqui se refrescar na companhia de amigos, vou conversar sobre música, literatura, cinema e sonhar que verões melhores virão. Eu sou a Juliana Santos, esse é o Refresco de Verão e eu volto já! Olá! O Refresco de Verão de hoje faz um passeio pela música pernambucana, pelo movimento do Mangue Beat e a cidade do Recife dos anos 90. Para falar de tudo isso, quem me acompanha é Isaar, cantora, compositora e percussionista. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Isaar. Eu que agradeço. Eu vou começar te perguntando sobre Comadre Fulozinha, antes da gente partir para falar um pouquinho da sua carreira solo e do álbum Azul Claro, que acabou de completar 15 anos. Então vamos lá. Comadre Fulozinha é uma banda que me acompanhou muito. Eu acho que foi uma das primeiras bandas que eu conheci aqui de Pernambuco. E aquela mistura que vocês faziam de ritmo, de vozes, né? Que vocês faziam um jogo de vozes. Era muito bonito, me inspirava muito, me encantava muito. E uma das coisas que me deixou muito intrigada foi que na minha pesquisa para falar com você hoje, eu não encontrei muitas menções da banda no movimento do Mangue Beat. Uau! E para mim, Comadre Fulozinha é uma das referências. E eu queria saber como que você enxerga esse momento, como que foi esse processo para você do Comadre Fulozinha. Tá bom. Mas falando de Comadre Florzinha, isso tem muita coisa para falar. Até antes, você me deixou cheia de reflexões, assim, até chegar em Comadre Florzinha, né? E eu já vou começando a te falar que eu não. Assim, a escola que eu frequentei para ser artista, para ser cantora, foi a escola da rua. Eu não me preparei para ser uma artista. Tanto que eu demorei muito. Eu viajava e quando colocava profissões, eu ficava autônomo, entendeu? Eu não tinha essa coisa de assim, eu sou um artista, eu sou uma cantora. Isso demorou muito para chegar. Então, toda essa consciência do que você está fazendo ali foi uma coisa construída com o tempo, com o fazer. E quando eu comecei no Comadre Florzinha, foi minha primeira banda. E eu era brincante no sentido literal da palavra. Eu era brincante mesmo. Eu gostava da brincadeira da rua, da brincadeira do boizinho, que eu brincava com meus amigos de faculdade. Eu estava experimentando um brincar para além da infância, sabe? Assim, eita, passou a infância, acabou, e aí de repente você tem amigos e você pode brincar enquanto, né, enquanto adulto, assim. E era isso que eu curtia de fazer, né, de brincar, e eu achava que o universo da cultura popular era um mágico de cores, de som, e tanto que eu entrei logo com a influência do maracatu rural. Então, quando eu entrei no Comadre Florzinha, foi um encontro de brincantes. Só que dentro dessas brincantes existiam meninas que tinham essa consciência, ou pelo menos esse desejo, né, de ser artista, e tinha eu que estava ali na festa. E como que era Recife? Da década de 90, Recife era a rua em festa, entende? Então, quem experimentou isso, de estar na rua nesse momento, era muita coisa, muita informação, né? Nossa, que coisa boa. E foi muita surpresa quando vocês fizeram o primeiro show? Quando a gente. Para mim foi um susto quando a gente fez o primeiro show, foi num desfile, num desfile da Período Fértil. E era na casa lá de Olinda, e eles fizeram desfile, chamaram a gente, e a gente tocou sem microfone, tudo na brincadeira, e aí de repente, depois disso, veio um convite para a gente fazer um show com os meninos do Chão Chinelo. Aí os meninos do Chão Chinelo já eram uma banda, assim, eles estavam, né?
Veja só, eu até hoje eu digo, a gente já era uma banda também, mas assim, Sim, entende a questão da época, do que era a consciência, do que era aquilo. E aí, logo depois que a gente fez esse show do Chão de Chinelo, a gente já foi convidada para fazer Abrir pro Rock. E depois do Abrir pro Rock, a gente foi convidada para gravar o disco. Então foi um negócio assim que eu demorou a captar. E ao mesmo tempo, quando a gente começou, Chico Sainz já tinha falecido, né? Já não estava mais com a gente. A gente sempre foi considerado na cidade como banda pós-mangue. Embora isso pelo fato pelo fato de Chico já ter de, falecido, será? de Chico já ter falecido, talvez, entende? E porque tinha hoje, hoje a gente superou isso, mas na época tinha uma questão que era mangue, que movimento é esse? É estético? Porque se for estético, a Devotos não tem nada a ver com a estética do Nação Zumbi, muito menos o Mundo Livre, muito menos nenhuma banda tem uma coisa a ver com a outra. Então tinha essa discussão, né, da estética do movimento mangue e tal. Mas eu acredito que a cidade, na verdade, ela entrou num movimento que esse movimento não teve um pós. Eu acho que esse movimento existe. É um movimento que é, jornalisticamente foi necessário colocar um nome para poder ter uma visibilidade e ganhar um espaço na mídia, mas eu considero mais essa nomenclatura uma coisa meio de mídia, uma coisa de necessidades midiáticas. Sim, jornalismo tem muito isso mesmo. Porque para você falar de uma determinada coisa, você tem que dar um nome. Então, foi esse tipo de música é o movimento do mangue. E vocês circularam muito com a Comadre Fulozinha, né? Sim, fizemos diversos shows em São Paulo, diversos shows. A gente fez show no sul do Brasil, fizemos show na Bahia, fizemos shows em vários lugares do Brasil. Fomos para o exterior, foi super bem recebido no Comadre Florzinha, no lugar que a gente foi, Estados Unidos, Canadá, Europa. Então, é, a gente. Eu acho que a gente cumpriu, sabe? Uma missão muito bacana. De até onde foi possível chegar enquanto uma banda de mulher. Infelizmente, eu digo isso sabendo de todo o preconceito, né? Que, que a gente enfrentou. Acho que a gente conseguiu. Sim, E acho que a gente também é responsável por várias outras bandas de mulheres que veio a seguir, sabe? sim, com certeza. Vocês abriram muitos caminhos. Na época, vocês sentiam que isso atrapalhou a visibilidade de vocês? Como que vocês viam isso? Com a repercussão que o disco teve, com o público que Comadre Florzinha teve, talvez se fôssemos uma banda, eu vou até dizer esse nome normal para a época, que era uma banda de homens, talvez a gente tivesse sim mais visibilidade, porque a música hoje, ainda hoje eu considero um meio muito masculino. Imagina na década de 90 era assim, muito mais. Você não via, por exemplo, musicistas tocando nas bandas. E existiam, mas você não via. Então, Comadre Florzinha, Voltou os olhos para isso, né? é. Então, Comadre Florzinha, ela conseguiu ter essa visibilidade, sabe? Mas muito, era uma chatice, assim, tipo, os técnicos não, Não respeitavam muito. sabe, achava que era deixa essas meninas aí. Tinha um pouco de falta de respeito de técnica, do palco em si. A gente teve que engolir em sapo de produção. Mas agora eles engolem vocês. E como que foi esse início, essa conexão com a cultura tradicional? Olha, com a comadre aconteceu um negócio muito. Foi assim. A, a, a faculdade, né? Que a escola foi a rua, a comadre foi a faculdade. Porque eu
quando eu ouvi, na verdade, quando eu cantei um coco, assim, pela primeira vez, eu puxar um coco, porque a gente ia para as rodas de coco, mas eu não puxava coco, eu não era uma coquista, sabe? E eu não venho de uma. A minha infância não teve essa musicalidade tão próxima. Meus pais consumiam muita música, mas não essa música tradicional. A gente não vem de uma família que cultivou, né? Isso foi uma coisa lá atrás que se perdeu não sei aonde. Quando eu cheguei, minha família já escutava os LPs, os LPs da Rosembly, da Som Livre, né? Então a gente escutava muito e tinha muita diversidade, porque eu tinha os irmãos mais velhos que já curtiam música, já tinham autonomia de comprar seus discos, então era muita diversidade, assim, dentro de casa. Mas quando pela primeira vez eu puxei um coco, eu mexeu em algum canto, assim, em mim, que, sabe, virou uma chave, aquela chave que vira e que não tem como desvirar mais, assim. Mas de uma conexão com uma ancestralidade que eu não vivi. Muito forte isso, que bonito. Comadre Flozinho me proporcionou isso, sabe? Dessa ligação com algo muito maior que a música me traz, que eu não estava com os pés ali dentro dessa música, mas estava de repente com a alma, né? Tava com uma alma ligada, assim. E isso eu trago até hoje, mesmo não. Eu tenho um respeito tão grande que eu nem consigo fazer, nem consigo gravar assim, um coco mesmo, eu acho que, sabe? Assim, mas foi essa relação da comadre Florzinha que eu tenho, além do que a relação com as próprias meninas, porque era uma novidade você trabalhar num grupo de mulheres, onde todas gerenciam, né? Porque uma coisa é você ter um chefe, ou mesmo uma chefe, mas onde todas gerenciam ali, onde tem uma disputa do querer, do que é normal em qualquer trabalho, onde tem um grupo que gerencia. Então, foram esses dois aprendizados assim que o Comadre Florzinha deixou para mim. E acredito que para todas as meninas que passaram. Que lindo. É muito bonita essa relação de vocês. E aproveitando essa coisa da música da infância, você tem músicas que te trazem memórias? Ah, eu tenho várias. Como eu te falei, né? Eram muitos. Então, por exemplo, a gente acabou de perder agora Agnaldo Timóteo. E Agnaldo Timóteo era uma referência assim de voz, sabe? Aquele homem negro assim do vozeirão. E a minha irmã disse que essa semana ela passou a semana ouvindo Agnaldo Timóteo. E aí tem uma música de Agnaldo que assim eu faço, meu Deus, por que que eu gosto dessa música? Porque ela Entendo muito. que os brutos também amam, né? Fazendo essa música, assim, eu não posso gostar disso. Mas eu vi muito isso, eu gosto disso. E o que é que isso tem a ver com que poesia e que musicalidade é essa, né? O que voz é essa que me alegra, assim, quando eu ouço. Aí depois, muito samba, de Roberto Ribeiro, principalmente, que meu pai adorava, ou Candeia. Candeia. Tem uns sambas lindos de Candeia. E aí a gente ouvia muito isso, né? Martinho da Vila. E aí vem também a MPB dos anos 80, que eu era muito jovem, na época eu ouvia muito, né? Todos aqueles discos que foram lançados de Caetano, Gil, Bethânia. Então, eu escutei muito isso. Escutei umas bandas de rock na época dos anos 80 também. Ah, você era Umas coisas. roqueira? Eu tinha um irmão que era roqueiro. E aí ele gostava muito de ouvir. Eu sou nada, né? Eu sou tudo, assim, não sei. Eu sempre falo isso, eu sou meio passiva nesse negócio de som. Porque aí chega pra mim e eu mastigo aquilo. Mesmo às vezes eu não gosto. Até essas músicas de vibração baixa, assim, que
anda tocando, né, bastante por aí e tal, eu procuro ver assim, o que é que está pegando que as pessoas, o que é que movimenta, né? Qual é o balançado que ativa alguma coisa do cérebro da galera, que a galera não para de dançar isso. E aí eu tento buscar musicalmente assim o que dá para mim, o que, né? Então eu acabo não desgostando assim, eu desgosto de pouca coisa, não sei nem te dizer assim, o que é que eu desgosto. Ou então, às vezes, assim, eu não gosto de ouvir naquele momento, mas, sabe, sei lá, em outro momento pode ser. Vou aproveitar que a gente estava falando de passado e falar de Azul Claro, que aliás é o seu primeiro disco e acabou de completar 15 anos, né? Você fez uma live recentemente em comemoração e tal. Como que foi para você revisitar de novo esse primeiro trabalho? Qual foi a sensação que você teve? Eu me dei conta, né, que o disco fez 15 anos, né? Chegou em 2021 e eu fiz, eita, 15 anos do Azul Claro. Se fosse um ano que a gente tivesse todo mundo saindo, assim, um ano sem pandemia, sem guerra e sem nenhum desastre, né, natural assim de grande escala na cidade, eu teria feito um showzinho na Casa Astral e tá tudo bem. Aí nesse momento, quando eu fui revisitar o disco, eu eu senti assim, quando eu fiz esse primeiro disco, eu fiz muito insegura, porque com uma florzinha era festa de, né, era o coco, de muita vida, né? Depois eu participei do trabalho de Jay Dolores e também muito, aí era festa, badalação, né? E Sim, aí eu faço um disco que é todo meio blue, meio assim, uma nuvem, meio. E eu fiquei muito insegura de me mostrar triste. Quando eu fui revisitar o disco, eu voltei para essa. Mas não é essa tristeza, é esse recolhimento, sabe? Essa coisa mais interna que o momento está pedindo agora. é. Eu ouvi você falar e eu pensei exatamente isso, que é o momento que a gente está vivendo agora, né? Esse momento de acolhimento por conta da pandemia, tá todo mundo em casa, tá todo mundo refletindo mais. E aí eu acho que o Azul Claro tem muito isso. E foi um momento de eu me entender, assim, de tudo bem estar assim, porque hoje está tudo bem estar assim também, né? Assim, tudo bem ser assim. E foi mágico, porque não fazia sentido chamar os mesmos músicos, todo mundo, cada um seguiu um caminho. E aí foi mágico montar uma outra banda no meio de uma pandemia, montar uma banda, ensaiar e fazer um show. Eu não digo que o show hoje ele foi convidado para o Quarta Cinza Rock, que é um festival de Casa Amarela, e está lá no YouTube gravadinho. Fiquei muito feliz com o resultado. Entendo que é o primeiro show de uma banda que acabou de ser formada, de músicos que nem se conheciam. Acredito que era um show que ele, daqui a uns 4 shows, ele poderia estar perfeito. Mas mesmo assim me deu muita alegria de fazer e ainda dá muita alegria de rever. E você ficou nostálgica, assim, te trouxe muitas memórias? Sim, muita memória, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo de tanta separação das pessoas, né? A gente, cada um na sua casa e tal. Eu lembrei do tanto de conquistas, e tanto de amizades, do tanto de colaboração que eu tive nesses 15 anos, né? Então, cada música, essa música é de fulaninho, essa música que eu trabalhei com ciclaninho. E esses ciclaninhos todos têm nome, são vários amigos que eu queria aproveitar de falar, assim, Claro, pode falar. tem todas as meninas do Comadre Florzinha, em especial Karina Bu, Alessandra Leão, que a gente ainda, que são as que a gente ainda se encontra, mas tive o prazer de, por conta disso, reencontrar a Thelma César e da gente conversar um pouco sobre as outras meninas, Renata Matar, que também era da banda. De todo um tempo de trabalho com o Jay Dolores,
E aí tem Marcel Salum, Fábio Trummer, todos os meninos da banda Ed. Muita gente que cantei no disco de Siba, cantamos no disco de Mundo Livre, cantamos em tantos discos de tanta gente boa e bacana, né? Muito. De circular trocar um pouco com a dança, trocar um pouco com o teatro, trocar um pouco com os videomakers, fazendo trilha para essas pessoas, para esse grupo, né? Então, é um caminho, né? Um caminho que a gente trilhou de muitas amizades e relações e de muito aprendizado. E ainda estou no aprendizado, viu? Eu não estou, não, porque se a gente não for fazer, teve a faculdade, mas tem aí um monte de pós, ainda não cheguei no doutorado, ainda não cheguei nem no mestrado. Estou só fazendo umas pós. E nessa pandemia, tá fazendo alguma coisa nova? Tá produzindo algo? Tô nessa pandemia, vai sair um álbum que a gente está gravando aqui em casa mesmo. Estamos bem felizes. Oba, conta um pouquinho. É um álbum que, na verdade, eu já cantei essa bola há um tempão, que já faz uns 2 invernos que eu quero fazer esse disco e eu resolvi fazer ele aqui em casa, que é o Inverno. O inverno é esse momento de recolhimento mesmo, né? Que já desde 2019 que eu sinto que a gente está caminhando para esse inverno. Eu não imaginei que ele fosse ser tão longo. Inclusive, eu desisti desse nome porque fez, inverno ainda, né? E aí achei que a gente já ia aflorar, mas ainda não afloramos. Estamos nesse inverno que a gente não sabe até quando. Não sabe. E tá se prolongando muito. E não são exatamente músicas tristes, mas são músicas que falam de em vários aspectos, né, do recolhimento, né? E às vezes a gente está em casa, mas a gente pode falar, né? A gente pode trocar, a gente tem internet. Então, imagina uma pandemia dessa há 5, 10 anos atrás, ia morrer muito mais gente de tristeza do que de vírus, assim. E a gente tem muita gente morrendo de tristeza também, mas a gente tem muito que fazer, muito que prosperar nas telas, nas trocas, sabe? Vendendo, doando, recebendo. Então, não é um recolhimento, é um outro lugar aí de recolhimento, não é aquele recolhimento de você se afastar do mundo, né? É de você ir mais consciente de si para o mundo, sabe? Não tá no mundo assim e tá mais consciente de quem é você, do que é que você veio fazer, e aí sim você se jogar no mundo, mesmo que esse mundo seja um mundo virtual. O mundo virtual acabou sendo a nossa única opção. Ainda bem que ele tá aí, ele existe e a gente consegue ter essa interação com as pessoas mesmo de longe. E para encerrar, o que que você anda fazendo para se refrescar, para aliviar a memória nesses tempos de isolamento? Eu tô vendo quando eu tô sozinha, assim, na sala, né? Porque sozinha, quando eu tô podendo ter esses meus momentos, aí para não ficar só nos filmes de Netflix, eu tô indo para uns documentários que eu tô achando muito bacana estar acompanhando alguns documentários, sabe? Que são documentários, eu vi o documentário do lixo, vi um documentário ontem dos mares, a vida da Cordilheira dos Andes, Ai, que ótimo! Ver documentário das montanhas, fugir da pandemia. vendo as montanhas, o povo da montanha, sabe? Tudo lá sem Covid. Nossa, maravilhoso. Voltei um pouco à prática de ler, porque eu estava muito tempo sem ler. Tá lendo o quê? Aí eu tô lendo, não estava conseguindo. Aí eu tenho muito livro em casa, mas acabei comprando o livro porque eu não estava conseguindo ler, então eu vou comprar um livro novo. E eu comprei O Olho Mais Azul, que tá sendo muito bacana ler. Adoro ouvir podcast para lavar prato. Ah, eu adoro também.
Eu tenho ouvido muito o Peixe Voador, da Patrícia Palumbo. Peixe Voador é maravilhoso. É maravilhoso, de Patrícia Palumbo. Outra jornalista, assim, que me deu bastante força no começo. Mas é isso. E assim, a cada semana muda, viu? Não é assim, tem semana que eu tô toda certinha nos meus alongamentos. Tem semana que entrava tudo, eu acordo, boto a roupa, fico no lugar e não consigo me mexer. Sim, eu também tenho dias assim de ficar completamente estagnada, sem vontade de fazer nada. Aí depois passa, mas eu aprendi a respeitar que tudo bem ficar assim Sim, também. tá tudo bem. Uma coisa que eu percebi dentro desse momento que a gente vive, acho que até antes da pandemia, que a gente vive uma terapia assim generalizada com as redes sociais, sabe? Porque, por exemplo, muitas pessoas elas não têm essa noção dos seus próprios sentimentos. E as discussões estão surgindo muito daí, sabe? Em relação Sim, aos preconceitos, né? Ao grupo LGBT, ao racismo, né? Aí tem a gordofobia. Aí eu já vi uma discussão também em relação às mulheres de 50 anos, né? Que são mulheres produtivas, que são mulheres ativas sexualmente falando, inclusive, e que são meio que, né, tratadas como anciãs e que tudo bem ser ancião, mas assim, numa visão, vamos olhar direito para essa terceira idade, né, que para essa faixa assim etária em especial para as mulheres, né? Então a questão da mulher também, então muitas coisas de sentimento, não é só o que a gente via de racismo, sabe? É um aprofundando mais as questões racistas, aprofundando mais questões, sabe, de gordofobia, aprofundando mais questões da mulher, de tudo isso junto. Isso, isso vai criando uma terapia coletiva, assim. Todo vai caindo várias fichas na população e a sociedade vai mudando. Mas isso é uma coisa que tem que ser semeada o tempo todo, tem que estar se falando o tempo todo. A gente não pode esquecer de que essas questões são questões que, se a gente relaxar, elas. Não é que ela acabou, mas a gente está tendo um nível de discussão que precisa aprofundar e precisa continuar sendo falada. Aí, eu não aguento mais falar sobre isso. Infelizmente, bicho, a gente vai ter que estar falando sempre sobre essas questões, sabe? Porque isso, várias questões dessa atrapalham bastante o nosso viver em sociedade mesmo, na questão de igualar as possibilidades, sabe? sim, com certeza. Então, eu vejo com muito otimismo a sociedade que a gente pode formar, mas eu acho que tem muito trabalho para se fazer, tem uma política para ser curada que está assim podre, e a gente precisa curar muita coisa, mas eu vejo que essas discussões elas levam a gente para um caminho de evolução. Eu vejo também. Não vai ser fácil, vai ser difícil, a caminhada vai ser longa, mas eu consigo vislumbrar um futuro melhor do que a gente tem. Tem muita coisa para falar, tem muitos outros álbuns, muito mais coisa do seu trabalho, mas a gente vai ficar por aqui e eu queria te agradecer muito por ter vindo. Foi ótimo bater esse papinho. Ai, foi ótimo mesmo. Esse foi o Refresco de Verão com a Isa. Esse episódio foi gravado há algumas semanas e alguns dos trabalhos falados por ela aqui já foram lançados. Corre lá no @isar_insta para se atualizar. Aproveita e já segue a gente, @refresco de verão. Esse episódio contou com a música Maré, da Comadre Florzinha, que depois virou Comadre Florzinha. Esse podcast é uma realização da Mirá Ateliê de Ideias, com incentivo da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo Federal.
A nossa designer é a Paula K. A trilha sonora é de Igor Kainski. Eu sou a Juliana Santos e faço pesquisa, roteiro e produção desse podcast. Até já!